Quando a minha mãe se separou do meu pai, eu tinha apenas 7 anos. E eu me lembro que nessa altura minha mãe arrumou um trabalho. Só que ela não tinha com quem deixar os meus irmãos. Então, gente, ela chegou pra mim. Eu tinha apenas 7 anos, lembrem disso. Ela chegou pra mim, sentou comigo e falou: filha, isso que eu vou falar pra você é muito difícil pra mamãe, mas infelizmente eu vou precisar da sua ajuda. Eu preciso que você me ajude a cuidar dos seus irmãos. E eu sei que você vai conseguir, porque você é uma menina muito inteligente e muito dedicada. Desse jeito, gente, foram essas palavras que a minha mãe usou. E eu nunca vou esquecer das palavras da minha mãe na minha vida. Nunca vou esquecer. E foi assim, gente. Eu com 7 anos passei a ajudar a minha mãe. A minha avó era uma pessoa muito má, sabe? Ela era muito ruim, ela não ajudava a minha mãe, mesmo morando perto. E a única coisa que ela fez, né, que nós éramos muito gratos por isso, era levar os meus irmãos pra creche. A única coisa que ela fazia, ela levava os meus irmãos pra creche. E eu, gente, com 7 anos, quando chegava da escola, ia pra casa, meus irmãos estavam na creche o dia todo, né? Então eu ia pra casa, arrumava tudo, aquecia meu almoço, né? Porque ela já deixava pronto e eu fazia só aquecer. Aquecia meu almoço, arrumava tudo com 7 aninhos de idade e ia buscar meus irmãos na creche e levava pra casa. E nisso eu ficava trancada dentro de casa até a minha mãe chegar. Eu comecei a estudar em uma escola que eu tinha que pegar ônibus. E sempre que eu ia para a escola, eu pegava o mesmo ônibus. E nisso tinha um motorista muito legal, muito gente boa, que sempre quando me via, puxava assunto, né? Perguntava como eu tava, perguntava como foi a escola. Gente, todos os dias eu pegava o ônibus com ele. Sempre me trazia lanche. Ele percebia, ele sabia que eu não tinha uma condição boa e que muitas das vezes eu não levava lanche para a escola. Ele comprava o lanche no terminal de ônibus e levava pra mim. Eu lembro até hoje, ele comprava um pastel e um suco, daqueles de caixinha. E ele me dava, era muito legal mesmo. Então eu sempre procurava pegar aquele mesmo ônibus, sempre pegava aquele mesmo ônibus, não perdia de jeito nenhum. Gostava muito dele, ele deixava eu sentar na frente, né, junto tinha uma cadeirinha perto dele. E ele deixava eu sentar lá na frente, a gente ficava conversando, ele dirigindo lá e conversando, né, comigo. E um dia, gente, quando a minha mãe chegou em casa, ela já foi logo batendo em mim. Pegou um cinturão e já foi logo me batendo, me chamando de safada. Gente, eu tinha 11 anos nessa época, né? Tinha 11 anos. E me batendo, me batendo. E eu falava: mãe, por que a senhora tá batendo em mim? Por que a senhora tá batendo em mim? Mãe, para. E ela dizia: ah, porque você tá dando cabimento pra motorista de ônibus. E eu, assim, assustada, falei: mãe, não, ele é meu amigo, ele é meu amigo. E quando a minha mãe ficou mais calma, minha mãe começou a chorar. E falou pra mim: filha, pelo amor de Deus, já estão começando a comentar, uma pessoa veio falar pra mim que você vive de conversinha com motorista de ônibus. Tome cuidado, eu não quero você de conversinha com ele. Eu disse: mãe, mas ele é legal, ele é meu amigo, ele é bonzinho. Gente, eu era tão inocente que eu não via maldade nas pessoas, muito menos nele. Que ele me fazia tanto bem que eu não via maldade nele. É o que aconteceu, a minha mãe me proibiu de falar com ele, né? Só que eu não obedeci a minha mãe. Eu, no outro dia, peguei o mesmo ônibus com ele e contei tudo pra ele. Eu disse: olha, falaram pra minha mãe isso, aquilo, inventaram mentiras. E ele ficou muito chateado e falou assim: olha, não liga pra essas pessoas, não liga. Depois eu tento conversar com a sua mãe. Só, gente, que no outro dia, ele já não tava mais falando comigo. Eu lembro que eu entrei no ônibus toda feliz por ver ele e ele não olhou na minha cara. Ele só deu bom dia. E eu tentava puxar assunto com ele, e ele falou pra mim: Raquel, vai pro fundo do ônibus, você não pode mais ficar aqui. E isso, gente, sério. E eu já fiquei triste. Eu já falei: nossa, eu acho que já falaram alguma coisa com ele. Eu imaginei. Eu não sabia o que era, mas imaginei. Aí, gente, eu peguei e fui embora. E fui pro fundo do ônibus. E nisso, gente, eu comecei a sentar no fundo do ônibus, né? Sempre gostava de ficar lá no fundo, porque eu sempre ficava sozinha, com meus pensamentos.
Passados uns dias, começou a sentar um homem perto de mim. E ele começava a querer puxar assunto, querer puxar conversa. Só que eu não dava atenção a ele, porque eu não me sentia à vontade para conversar com ele. Também eu não conhecia, era um estranho, né? Não conhecia ele. E mesmo assim ele tentava puxar conversa comigo, ele tentava puxar assunto. E eu sempre recusando, eu sempre não dava atenção a ele, né? Até que um dia, quando ele sentou do meu lado novamente, ele começou a falar coisas que eu não estava gostando. E eu me levantei e sentei do lado de uma senhora que estava lá um pouco mais no meio do ônibus. E no outro dia, gente, eu sentei sozinha novamente, no mesmo lugar que eu sempre gostava, não vi ele, sentei. E ele chegou, né? Ele apareceu e sentou novamente do meu lado. E quando eu me levantei, gente, pra sair de lá, pra ir pra outra cadeira, ele me puxou assim com tudo. E falou assim: hoje você não vai sair daqui. E eu fui o caminho todinho, gente, com ele, falando as coisas no meu ouvido, falando coisas que eu não tava gostando de jeito nenhum. Não vale a pena falar aqui, né, porque eu acho que eu não posso falar isso aqui, né, as coisas que ele falava. Então eu fui o caminho todinho tendo que ouvir aquilo. E eu percebia que o motorista, ele tava sempre atento. Eu percebia que ele tava sempre de olho, sabe? Só que ele não falava comigo. Então eu comecei a ficar com medo. Aí o que aconteceu? Eu comecei a pegar o outro ônibus, que depois desse, né? Esse passava primeiro. E eu esperava, todo mundo subia nesse ônibus e eu esperava o outro. Eu chegava atrasada na escola, mas eu não pegava mais aquele ônibus. Só que quando eu esperava o outro ônibus, eu ficava sozinha. Passados uns dias, eu tava lá, o primeiro ônibus passou, todo mundo subiu no primeiro ônibus e eu fiquei sozinha. Num deserto, não passava ninguém. Aí, gente, esse cara que vivia me incomodando apareceu. E ele falou assim pra mim: você tá fugindo de mim? E eu não tive resposta. Eu fiquei sem ação. Sentou do meu lado, gente, eu lembro que eu tava com a saia jeans. Eu lembro até hoje disso. E ele começou a passar a mão por baixo da minha saia. E quando ele viu que o ônibus estava chegando, ele tirou a mão. E quando ele tirou a mão, eu me levantei para pedir pro ônibus parar. Só que ele me puxou novamente e falou: não, você não vai se levantar. E, gente, eu já me tremia toda nessa hora. Foi o pior dia da minha vida, a pior sensação que eu nunca mais quero ter na minha vida foi essa. Eu sabia que ele ia fazer alguma coisa comigo, porque se eu não pegasse aquele ônibus, ele ia me levar para algum lugar, ia fazer, sabe lá Deus o que comigo. E eu sabia, gente, que se eu não me levantasse, o ônibus não ia parar, porque eu tinha que dar a mão para ele parar, né? E eu sabia que ele ia passar direto e eu ia ficar ali sozinha com ele. Só que por um milagre, gente, por um milagre, o ônibus parou. E adivinha quem tava lá nesse ônibus, gente? Sim, o meu amigo motorista que eu conversava, que havia deixado de falar comigo assim, do nada. E ele parou, ele abriu a porta e falou: Raquel, entra. E eu, gente, ai meu Deus, eu fico até emocionada quando eu lembro disso. Gente, eu saí correndo, eu entrei dentro do ônibus e desabei a chorar, desabei a chorar. E ele falou assim, eu já andei percebendo, já tava notando o que tava acontecendo. E, Raquel, eu quero que assim que você chegue em casa, você fale pra sua mãe tudo o que aconteceu. E assim que eu puder ter a oportunidade, eu vou falar com a sua mãe. E foi isso que ele fez. Assim que ele teve a oportunidade, ele falou com a minha mãe. Ele contou tudo o que aconteceu comigo novamente. Ele falou que quando ele me viu sozinha, assim, ele simpatizou comigo. Ele nunca quis fazer mal nenhum pra mim. Ele simpatizou comigo. E ele quis me ajudar. Ele viu que eu era uma mocinha de 11 anos sozinha. E a intenção dele era sempre me ajudar. E quando ele me viu, e quando ele soube que já foram falar pra minha mãe que eu tava de conversinha com ele, né? Foram falar também pro encarregado, pro superior dele, no caso, né? E o superior proibiu ele de falar comigo, disse que eu tinha que prestar atenção no trabalho, disse que ele tinha que prestar atenção no trabalho dele, que ele tinha que dirigir com atenção, que ele não podia estar de conversinha comigo. E se soubesse que ele estava de conversinha de novo,
ele ia ser demitido, né? E nesse dia, gente, ele não dirigia, ele não costumava dirigir esse ônibus, né? Que passava depois. Ele sempre dirigia o primeiro que passava, o que todo mundo subia, né? Só que como ele já tava percebendo que eu não tava mais pegando aquele ônibus, ele percebeu que eu tava incomodada com aquele cara. Então ele trocou com um colega dele, né? Porque ele tava sentindo algo estranho. Gente, foi Deus. Foi Deus. Então ele trocou com um colega e me salvou naquele dia, né? Eu digo isso, gente, porque ele me salvou. Ele me salvou sim. Se não fosse ele, sabe lá Deus o que tinha acontecido comigo, né? E se não fosse Deus também, né? Porque eu acredito muito em Deus, acredito muito que ele me ajudou. E quando a minha mãe viu a atitude dele, né? Que minha mãe também considerou ele como um herói, né? A minha mãe, ela passou a confiar nele. Só que o tempo encarregou de separar a gente. Ele foi embora e nunca mais eu tive contato com ele. Assim, sabe aquelas coisas, aquelas amizades que o próprio tempo desfaz? Então eu nunca mais vi ele, né? Nunca mais mesmo. Eu sei que se ele tiver em algum lugar e se um dia ele assistir esse vídeo, ele vai lembrar de tudo isso e vai saber que eu tô falando dele. Então, se um dia ele ver essa história, quero que você saiba que eu sou muito grata por tudo que você fez por mim. Se não fosse você naquele dia, eu não estaria mais aqui para contar a história. Então, mais uma vez, muito obrigada. Gente, que história linda. Que história emocionante, né? Olha só, quando eu comecei a ler essa história, eu pensei, ai meu Deus, não vem coisa boa. Eu pensava que ele era uma pessoa ruim, que ia fazer alguma coisa com ela. Mas olha, esse final surpreendente. Esse final me surpreendeu, gente. Me surpreendeu mesmo, de verdade. Deixa aqui nos comentários se surpreendeu vocês também. Se você também achava, pensou como eu, se você também achava que ele ia fazer alguma coisa com ela. Eu pensava e depois foi totalmente diferente. Muito feliz de saber, gente, que existe pessoas boas nesse mundo, sim. E tá aí uma história emocionante, uma história que mostra que esse mundo não tá totalmente perdido, que ainda existe sim pessoas boas dispostas a nos ajudar. Espero que vocês tenham gostado dessa interpretação. Deixa o like, curta, né? Deixa o like, claro. Comenta, compartilha. Se inscreve se você for novo, caiu aqui de paraquedas e não conhece nosso canal direito. Dá uma olhadinha na descrição, tá bom? Que eu explico direitinho que as histórias não são minhas, são interpretações de histórias reais e baseadas em fatos reais. Então não custa nada dar uma olhadinha na descrição, ler, tá bom? Só uma questão de interpretação de texto, tá, meus amores? Um beijo e tchau!